Ele é o sétimo depois de Adão. Um homem que caminhou num mundo dominado por gigantes devoradores e anjos caídos, mas manteve o seu DNA e a sua alma puros. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e, de repente, desapareceu. Ele não morreu. Ele não deixou um corpo. A gravidade simplesmente deixou de funcionar para ele. Mas o que a religião tradicional não te conta é o caos que o arrebatamento de Enoque causou na dimensão espiritual. Quando um humano de carne e osso atravessa as barreiras do firmamento vivo, o céu e o inferno tremem. Hoje, baseado nos textos antigos e no livro de Enoque, você vai descobrir as 3 coisas aterradoras que aconteceram instantaneamente após os pés de Enoque deixarem a terra. Os estudiosos oficiais da Igreja Católica sabem. Os arquivos do Vaticano guardam fragmentos de documentos que falam disso. Mas, durante séculos, essas informações foram enterradas nas catacumbas do conhecimento religioso. O livro de Enoque foi removido do cânone bíblico não por razões teológicas simples. Foi removido porque revelava verdades que desafiavam completamente a narrativa do poder eclesiástico. Porque mostrava que Deus não agiu sozinho. Porque mostrava que houve intermediários humanos entre o céu e a terra que a hierarquia religiosa não podia controlar. E Enoque era o principal deles. A história que você está prestes a ouvir começa em um tempo que a arqueologia oficial ainda não conseguiu datar com precisão. Um tempo que a Bíblia convencional resume em poucos versículos, mas que o livro de Enoque descreve com uma riqueza de detalhes perturbadora. Este era um mundo que não existia mais depois do dilúvio. Um mundo onde as leis da natureza funcionavam diferentemente. Um mundo onde a dimensão espiritual e a material se tocavam constantemente, quase sem barreiras. E neste mundo impossível, anjos e humanos coexistiam em um equilíbrio perfeito de horror e fascinação. Enoque nasceu em uma linhagem específica. Sua genealogia não era aleatória. Ele era filho de Jared, neto de Maalalel, bisneto de Cainã, e sua linha remontava diretamente a Adão através de Sete. Esta linhagem era a linhagem escolhida, a linhagem que havia mantido a pureza genética enquanto o resto da humanidade se corromperia. O livro de Enoque nos diz algo que Gênesis apenas insinua. Enoque nasceu já marcado. Seus olhos podiam ver além do velo que separa os mundos. Sua compreensão transcendia a dos homens ordinários. Ele foi preparado para uma função que nenhum outro ser humano poderia cumprir. O mundo no qual Enoque vivia era caótico de uma forma que a teologia moderna é incapaz de compreender. Não era o mundo que nossos professores de história bíblica nos descrevem. Não era um mundo primitivo, onde humanos simples plantavam colheitas, enquanto Deus observava de longe. Era um mundo onde a terra estava literalmente ocupada, invadida, colonizada por inteligências celestiais que tinham seus próprios objetivos, seus próprios planos e sua própria rebelião contra a autoridade divina. Gênesis capítulo 6 descreve brevemente o momento em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Mas este versículo é apenas a ponta do iceberg. O livro de Enoque nos oferece a história completa e aterradora. Os filhos de Deus mencionados ali não eram metáforas poéticas. Eram seres celestiais específicos. Eram os vigilantes. Em hebraico, eles eram chamados de Irim e Kadishim, literalmente os acordados e os santos. Mas eles não eram santos. Eles haviam caído. A rebelião dos vigilantes começou antes que Enoque nascesse, mas atingiu seu auge durante sua vida. Segundo o livro de Enoque, foram 200 anjos que desceram sobre o Monte Hermon. 200, não apenas alguns, uma legião completa. E quando chegaram à terra, não vieram em paz. Vieram com propósitos deliberados de corrupção. O líder desta legião era Semjaza. Ao seu lado, como segundo em comando, estava Azazel,
também conhecido como Azael ou Uza, dependendo da tradição. Estes nomes não eram decorativos. Cada um representava um aspecto específico da rebelião. Senjasa era o maestro da rebelião visual. Ele era o que ensinou aos humanos as artes que deveriam permanecer ocultas. De acordo com o livro de Enoque, Senjasa ensinou aos homens encantamentos, o corte de ervas raras, a interpretação de signos celestiais. Ele ensinou a sabedoria que era proibida, conhecimento que levaria a humanidade não ao progresso legítimo, mas à corrupção deliberada da ordem divina. Senjasa estava literalmente estruturando uma civilização alternativa sobre a Terra, uma que não obedecia a Deus, mas aos decretos dos vigilantes. Mas Azazel era diferente. Azazel era o arquiteto da corrupção mais profunda e irreversível. O livro de Enoque o descreve com nomes aterradores: o anjo que incitou os filhos de Deus a transgredir contra o Senhor. Enquanto Senjasa oferecia conhecimento, Azazel oferecia transformação física. Ele ensinou aos homens a fabricação de espadas, de escudos, de metais e de todos os instrumentos de guerra. Ele ensinou às mulheres a aplicação de cosméticos, a tintura de cabelos, a arte da sedução. Mas mais importante que isso, Azazel abriu os laboratórios genéticos do céu para a terra. Ele trouxe métodos de cruzamento que não deveriam existir fora do domínio divino. Os filhos produzidos pela união entre os vigilantes e as filhas dos homens não eram humanos normais. O livro de Enoque o chama de Nefilins em algumas passagens e gigantes em outras. O termo Nefilim vem da raiz hebraica Nafal, que significa cair. Eles eram os caídos, nascidos da queda. Cresciam a uma velocidade anormal. Atingiam alturas colossais. Consumiam quantidades enormes de alimento. E o mais importante, eles herdavam o conhecimento proibido de seus pais angelicais. Eles sabiam tecnologias que a humanidade ordinária nunca deveria conhecer. Eles compreendiam os segredos das estrelas. Eles manipulavam forças que hoje chamaríamos de sobrenaturais, mas que naquele tempo eram simplesmente parte de sua natureza híbrida. O livro de Enoque descreve o caos que estes gigantes espalharam pela terra com uma clareza que os historiadores modernos preferem ignorar. Toda a terra foi preenchida de sangue e opressão, diz o texto. Os gigantes não apenas conviviam com os humanos, eles os perseguiam, os consumiam. Havia cidades inteiras onde os humanos viviam em escravidão aos gigantes. Havia lugares onde o canibalismo era praticado sistematicamente pelos nefilins, que se alimentavam da carne humana enquanto mantinham os humanos vivos como gado. O livro não oferece descrições metafóricas. Ele oferece relatos de horror específico. E enquanto este caos consumia a terra, havia um homem que caminhava através dele com uma calma perturbadora. Enoque. Ele caminhava enquanto o mundo ardia. Ele caminhava entre os gigantes e não era tocado. Ele falava com os vigilantes como igual, não como ser inferior. Como é que um simples humano conseguia ser imune ao terror que reinava sobre toda a criação? A resposta está em uma verdade que a teologia convencional ocultou deliberadamente. Enoque não era apenas um profeta. Ele era um escriba específico, nomeado por Deus para uma função muito particular. Ele era o escriba da justiça. Em hebraico, Sofer Tzedakah. Ele era o registrador oficial dos decretos divinos contra os vigilantes. Cada vez que Deus condenava um anjo caído, era Enoque quem escrevia a sentença. Cada vez que uma condenação era pronunciada no céu contra Azazel ou Senjasa, era Enoque quem tinha autoridade para comunicá-la. Este era seu poder. Esta era sua função. E esta era a razão pela qual os vigilantes não ousavam tocá-lo. O livro de Enoque documenta isto explicitamente. E Enoque foi levado ao trono da justiça e viu os santos,
e os exércitos inumeráveis